A paz, queridos irmãos e irmãs. Que a graça de Cristo ilumine seu coração hoje. Sabe aquele momento em que você ora, busca, espera, mas parece que Deus está em silêncio? Como se a voz dele, tão clara em outros tempos, estivesse distante, abafada por algo que você não consegue identificar? Charles Spurgeon já dizia: muitas vezes não é Deus que se cala, mas nós que tapamos os ouvidos com as distrações do nosso coração. Hoje vamos mergulhar no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para entender por que às vezes não ouvimos a voz de Deus, vamos ser honestos? É fácil se perder no barulho da vida, nas dúvidas, nos pesos que carregamos. Mas e se eu te disser que há razões específicas que estão bloqueando essa conexão com o Pai? Fique comigo até o final, porque vou te mostrar 5 barreiras que te impedem de ouvir Deus e, mais importante, como derrubá-las para encontrar a paz e a direção que seu coração anseia. Você está pronto para ouvir a voz de Deus como nunca antes? Sabe, queridos, às vezes nosso coração parece uma casa cheia de portas abertas, com 1000 coisas entrando e saindo ao mesmo tempo. Trabalho, preocupações, redes sociais, planos para o futuro. Tudo isso disputa por nossa atenção, e no meio desse tumulto, a voz suave de Deus acaba ficando abafada. Lembra da história de Marta e Maria, em Lucas 10, dos versículos 38 ao 42? Enquanto caminhavam, Jesus entrou em um povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres domésticos. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o trabalho? Dize-lhe que me ajude. Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não que o trabalho de Marta fosse errado, mas o coração dela estava dividido, preso nas distrações do momento. Teologicamente, um coração dividido é aquele que tenta servir a 2 senhores. Jesus nos alerta em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nosso foco está espalhado, deixamos de priorizar o que Deus quer nos dizer. É como tentar ouvir um amigo querido em um restaurante lotado, com conversas altas ao redor. Você já sentiu isso? Aquele vazio de querer ouvir Deus, mas estar tão distraído que não consegue? A boa notícia é que Deus não desiste de falar. Ele espera que a gente pare, feche algumas portas e escolha ouvir. Hoje, reflita. O que está dividindo seu coração? Talvez seja a hora de deixar algo de lado para dar espaço à voz do Pai. Meus amados, já pararam para pensar como o pecado pode ser como uma parede invisível entre nós e Deus? Não é que ele pare de nos amar, isso nunca, mas o pecado não confessado pesa no nosso coração. Cria um ruído que atrapalha ouvir a voz suave do Espírito. O Salmo 32, dos versículos 3 a 5, escrito por Davi, nos dá um retrato claro disso. Ele diz: Enquanto eu mantinha o silêncio, meus ossos definharam pelo meu gemer o dia todo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças se esgotaram como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi sabia o que era carregar o peso do pecado. Ele tentou esconder e ignorar, mas isso só trouxe angústia. Sabe aquele sentimento de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar? Talvez seja o Espírito Santo te chamando para confessar, para abrir o coração. Teologicamente, o pecado quebra a comunhão com Deus, não porque ele se afasta, mas porque nós nos escondemos, como Adão e Eva no jardim após a queda. A confissão, porém, é como abrir uma janela em um quarto abafado. Deixa a luz entrar. Spurgeon dizia que a confissão é o caminho para a liberdade, porque Deus já está pronto para perdoar. Então pergunto com carinho: há algo que você precisa colocar aos pés do Senhor hoje?
Não deixe o peso do pecado abafar a voz de Deus. Vamos ser sinceros, irmãos. Vivemos em um mundo que não para. Notificações no celular, compromissos, barulho constante. Parece que o silêncio é um luxo que a gente quase não encontra. Mas sabe, Deus muitas vezes fala em um sussurro, e se não criarmos espaço para ouvir, podemos perder sua voz. Lembra de Elias em 1 Reis 19, versículos 11 e 12? O texto diz: O Senhor disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que dividiu os montes e despedaçou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Foi nesse sussurro que Elias ouviu Deus. A quietude não é só a ausência de barulho, mas uma postura do coração que se rende à presença de Deus. É como sentar à beira de um rio calmo, esperando a água refletir o céu. Hoje, muitos de nós estamos tão ocupados que esquecemos de aquietar-nos, como diz o Salmo 46:10. Já sentiu aquela correria que te deixa exausto, mas ainda assim vazio? Spurgeon dizia que o silêncio diante de Deus é o solo onde a semente da sua voz germina. Faça esse desafio hoje. Reserve 30 minutos, sem celular, sem distrações, só você e o Senhor. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: Deus, o que queres me dizer? Parece simples, mas é poderoso. Criar esse espaço intencional pode ser o que falta para ouvir a voz dele te guiando. Meus queridos, já repararam como às vezes nosso coração duvida que Deus realmente está no controle? Quando as coisas não saem como esperamos, quando a resposta não vem no nosso tempo, começamos a questionar: será que Deus está mesmo falando? Essa desconfiança pode fechar nossos ouvidos espirituais. Pense em Abraão, em Gênesis 15, versículos de 1 a 6. O texto diz: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Então a palavra do Senhor veio a ele: Não será esse o seu herdeiro. Seu próprio filho será o seu herdeiro. O Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E acrescentou: Assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão tinha motivos para duvidar. Ele era velho, Sara era estéril, e a promessa parecia impossível. Mas ele escolheu crer. A desconfiança na soberania de Deus nos faz buscar respostas em nós mesmos ou no mundo, em vez de esperar pela voz dele. É como se, em vez de confiar no mapa do Senhor, tentássemos traçar nosso próprio caminho no escuro. Spurgeon dizia: A fé é o ouvido que ouve a voz de Deus, enquanto a dúvida é o ruído que a abafa. Sabe aquele momento em que você se pega pensando: será que Deus realmente sabe o que está fazendo na minha vida? Essa é a hora de lembrar que Ele é soberano e sua voz nunca falha. Hoje, desafie-se a confiar, mesmo quando não entende. Diga a Deus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Essa entrega abre espaço para ouvir a direção clara do Pai. Queridos, depois de falarmos sobre as barreiras que nos impedem de ouvir Deus, o coração dividido, o pecado não confessado, a falta de silêncio e a desconfiança, agora é hora de abrir o caminho. Como podemos ouvir a voz de Deus hoje, de forma clara e transformadora? João 10, versículos 27 e 28 nos dá a direção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus nos chama de suas ovelhas, e ovelhas reconhecem a voz do pastor porque passam tempo com ele. Ouvir Deus não é um mistério distante, mas uma prática diária que começa com intimidade. Primeiro, mergulhe na palavra. A Bíblia é a voz de Deus escrita,
e Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Leia com atenção, como se Deus estivesse falando diretamente com você. Segundo, ore com intensidade. Não é só falar, mas ouvir. Pergunte: Senhor, o que queres de mim? E espere em silêncio o que Deus vai falar. Terceiro, busque o Espírito Santo. Ele é quem guia, como Jesus prometeu em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E por último, viva em obediência. Spurgeon dizia: a obediência afina os ouvidos para a voz de Deus. Vamos ser práticos. Hoje, escolha um versículo, medite por 10 minutos, ore pedindo direção e dê um passo de fé no que Deus te mostrar. Já tentou isso? Parece simples, mas é como abrir a porta para uma conversa com o Pai. Ele está falando. Você está pronto para ouvir? Meus amados irmãos e irmãs, Deus nunca para de falar. Ele é o Pai que sussurra amor, direção e verdade ao seu coração. As barreiras que enfrentamos, distrações, pecados, barulho, dúvidas, não são maiores que o amor dele por você. Hoje, você foi convidado a fechar as portas do caos, confessar o que pesa, encontrar o silêncio e confiar na soberania do Senhor. Ele está com você, te ama incondicionalmente e quer te guiar. Feche os olhos nesse momento e abra seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia e pela tua voz que nunca se cala. Obrigado por nos chamar de tuas ovelhas, por nos amar mesmo quando nos distraímos ou duvidamos. Senhor, ajuda-nos a aquietar nossos corações, a confessar nossos pecados e a confiar na tua soberania. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir tua voz na tua palavra, na oração e no teu espírito. Capacita-nos a viver o que aprendemos hoje, a buscar-te com fé e a obedecer com coragem. Que cada passo que dermos seja guiado por ti, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se esta mensagem tocou seu coração, declare com fé nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus. Compartilhe nos comentários como você vai aplicar isso hoje, talvez reservando um momento de silêncio ou meditando em um versículo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Antes de ir, não perca o vídeo anterior, ele complementa esta mensagem e vai te ajudar a viver com mais confiança na presença do Senhor. Ele vai aparecer em algum lugar da sua tela. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo devocional. Graça e paz.